Já estão aqui. Frei Rinaldo, muito bom dia. Bom dia, doutora Letícia. Tudo certo? Doutora da apresentação, doutor de jornalismo, né? Bom dia, nosso Super Time, bom dia, Padre Henrique, bom dia, Juninho, bom dia, o Super Time, bom dia a você que está em casa, viu? E hoje, Letícia, estamos trazendo, sim, um grande amigo, nome de dois profetas juntos, Naim Elias. Ele é de origem libanesa, por isso dois profetas, muito religiosos, muito católicos, enfim, e ele é um médico, além de ser um grande angiologista, é cirurgião vascular. Ele está aqui hoje para falar desse assunto que o Padre Henrique já falou, trombose. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito Por que obrigada. é muito importante, doutor Elias, doutor Naim Elias, falar sobre trombose? Bom, trombose é de extrema importância ser falado na sociedade, porque ele causa muito impacto para a saúde das pessoas. Para vocês terem uma ideia, 1 a cada 10 mortes nos hospitais é causado por tromboembolismo venoso. Na Europa, em torno de 500 mil mortes por ano. E nos Estados Unidos, em torno de 300 mil mortes. E tem estudo que mostra que a mortalidade por trombose, ela pode ser maior até que câncer de mama, câncer de próstata, AIDS e acidentes automobilísticos somados. Então, para vocês verem o impacto dessa doença e quanto é importante falar sobre ela. E o que é a trombose? Para a gente começar explicando né, por que é tão perigoso, tantas mortes. Eu vou citar a tua pergunta fantástica. Doutor, eu estava vindo para cá, de São José, aqui para Aparecida, e lá no trecho de São José tinha um engarrafamento, mas a Dutra estava parada, porque lá na frente tinha um acidente, né? O acidente, né, pode ser algo com essa comparação da Dutra engarrafada, onde não se vai, o trânsito não vai, com o tema de hoje. Pois é, você ficou horas, alguns minutos, pode ter ficado até quase horas no trânsito parado. E esse fato de você ficar muito tempo parado pode favorecer a trombose. E respondendo a sua pergunta, o que seria uma trombose? Ela nada mais é que um coágulo dentro de uma veia. Só que não é qualquer veia, é uma veia do sistema venoso profundo. Então é importante a gente explicar isso, porque na nossa perna você tem um sistema venoso superficial e tem o sistema venoso profundo. O superficial é geralmente onde acontecem as varizes. Pode acontecer, aquilo que a gente vê ali, né? E pode acontecer trombose no superficial. E é conhecida como tromboflebite, só que é uma doença menos grave, com menos complicações. Tá. Então é importante a gente saber essa diferença. Coágulo, doutor, por que surge? Eu citei a Dutra, o acidente, o trânsito parado, mas tinha um acidente lá na ponta. Isso. Então, esse acidente chama-se coágulo. Por que surgiu esse coágulo? Para ter a trombose, do líquido para o sólido. Para ter uma trombose, o corpo precisa viver num constante equilíbrio. Então você causou um desequilíbrio na sua circulação. E o que seria esse equilíbrio? Uma pessoa saudável, esse equilíbrio se dá por 3 fatores principais. Primeiro, a veia ela tem que estar normal, não pode estar machucada. Okay. Num acidente, você pode machucar um vaso, você pode ter tendência à trombose, pensando no acidente. Outro caso, o segundo fator, o sangue ele precisa estar em constante circulação, ele não pode parar, você não pode ter uma estase venosa. Okay. E o terceiro fator é uma pessoa que tem uma predisposição genética, uma doença genética no sangue que facilita a coagulação, que são chamadas trombofilias. E geralmente as mulheres são mais sucintas até a trombose? Por quê? Infelizmente sim, por causa da função hormonal no corpo da mulher. O hormônio feminino, ele aumenta o risco de trombose. E a trombose, geralmente também, assim, depois de uma cirurgia, depois de alguma intervenção, é mais favorável a desenvolver uma trombose? Sim. Todo procedimento cirúrgico, principalmente aquelas cirurgias mais longas, ou aquelas cirurgias em que você vai ficar de repouso, uma cirurgia, principalmente cirurgias ortopédicas, que você vai imobilizar o membro, você vai ficar nesse fator que eu falei. A pessoa vai ficar com uma estase venosa, e isso pode levar e aumentar a chance de risco de trombose. Ou seja, a gente ouve também dentro desse conjunto da trombose, doutor, ou seja, o sangue do líquido para o sólido ali impediu, o engarrafamento continua, o sangue não passa, mas um fragmento que se desprende daquele bolo sólido ali, desse coágulo, ele vai pela corrente sanguínea, o que restou. Isso. Ele pode ir para o pulmão, pode ir para o coração, o que transforma isso? Então, isso é uma das complicações da trombose. A trombose uma delas? Uma delas. Então, a trombose, ela vai causar na perna da pessoa o quê? Ela vai causar dor e inchaço, é uma inflamação na perna. Isso é preocupante? Sim, a gente vai tratar, mas o que mais preocupa a gente é a embolia, que é a principal complicação da trombose. Então, você vai ter um desprendimento desse coágulo, ele vai seguir pela corrente sanguínea, pela veia, vai chegar no coração, vai chegar na artéria pulmonar e dependendo do tamanho desse trombo, ele pode causar uma isquemia e infelizmente ele pode gerar a morte da pessoa. Por isso a nossa preocupação em prevenir a trombose para evitar essa complicação.
Ok. E assim, geralmente quando tem uma cirurgia, pode desenvolver. Mas assim, uma pessoa pode desenvolver a trombose e não perceber? Qual que é o sintoma que ela pode, assim, de repente, não, pode ser alguma coisa relacionada às veias? Então, nem todas as pessoas vão ter sintomas. Muitas podem ser assintomáticas. Isso até é mais grave porque essa pessoa passa desapercebida e quando acontece, a pessoa já está no estágio grave, está com complicação. O sintoma mais comum é aquela reação inflamatória local. Então, a pessoa vai ter inchaço e dor na perna. Geralmente de um lado, diferente daquele inchaço nas duas pernas. É progressivo ou de uma hora para outra, doutor? Assim? É de uma hora para outra. É aquela dor, inchaço, a perna começa a inchar, a gente chama de empastamento, uma dor súbita, é extremamente doloroso. E nesse caso, acho que aconselho você procurar imediatamente um pronto-socorro para você ser avaliado e você vai acabar realizando um ultrassom Doppler, que ele vai tá vendo esse trombo dentro dessa veia, trombo Por que localizado. quem viaja, doutor, assim, com avião, ônibus, horas e horas prolongadas assim, por que tem que ter um cuidado especial? Tudo volta em cima da estase venosa. O sangue ele não pode parar a circulação. Então, geralmente, a pessoa que vai lá no avião, fica na janelinha sentada, não se levanta, fica 3, 4, 5 horas. Geralmente, a partir de 3 horas de viagem, a chance de trombose, o risco de trombose aumenta cada vez mais. Então, sempre precisa estar se movimentando. Sempre se Então, movimentando. uma viagem de carro 10 horas. Não, Então, para o quê? Deu 3 horas, é bom dar uma parada? Cada 2 horas você para um pouquinho, vai no poço, anda um pouquinho no poço, isso já vai ajudar bastante. Aquele exercício, doutor, assim, que a gente sempre faz assim, de fazer aquele movimento de incentivar a panturrilha, que é o nosso segundo coração, Sim. é importante, doutor? Muito importante. Essa é uma dica que eu dou para quem vai fazer voo de avião. A cada 30 minutos, se você puder levantar e abaixar os seus pés, a cada 30 minutos, o que você vai fazer? Você vai levar uma contração da panturrilha, essa panturrilha contraindo, você vai ajudar ao retorno venoso de sangue e diminuir a chance de trombose. Você gosta de misto de verdade? Sim, isso que eu ia falar. Vamos. Vamos ver se ele acerta tudo. Vamos ver, né? Doutor, temos algumas perguntas que chegaram Vamos aqui lá. para nós. Vamos lá, então vamos soltar na tela para você em casa também. Tente Alguns mitos, adivinhar, algumas né? verdades, né? Aí, Letícia. Os sintomas são os mesmos para todas as pessoas? Infelizmente, Aí, não. doutor. Plaquinha, doutor. Mito. Nem todas as pessoas vão ter sintomas e o sintoma vai variar muito do tamanho do trombo e da localização. Quanto maior o trombo, mais sintomas a pessoa vai ter. Mito, então. Então é mito. Próxima pergunta na tela para você tentar acertar em casa também, com carinho aí. Vamos lá. Trombose só atinge as pernas, doutor? E aí? Mito. A trombose ela pode acontecer em qualquer parte do corpo. Onde tem veia? Pode acontecer trombose. Mas é mais comum nas pernas e nas pernas é mais comum que ocorra a embolia. Então é a localização de mais favorável à evolução para a embolia Doutor Maia, pulmonar. a gente tem um sistema circulatório formado por artérias e veias, Sim. ok? A trombose é só nas veias ou pode ter uma trombose arteriana, por exemplo? Pode ter trombose arterial. Você pode ter trombose tanto na artéria quanto na veia, só que entendi. a repercussão vai ser diferente. Porque a Entendi. artéria é o sangue que está saindo do coração e indo para as demais partes do corpo. Então uma trombose lá, uma trombose de artéria no coração, você vai ter um infarto. Uma trombose de artéria na perna, você pode ter aquela isquemia, a pessoa pode até perder a perna. Ok, uau. Então é diferente. Mas são 2 tipos de trombose. É coágulo Tanto na veia como na artéria. veia como na artéria. Tem mais uma pergunta Vamos aqui. lá. Vamos dar uma olhadinha de como é que é. Não é possível prevenir a trombose? E aí, o que você acha? Eu acho que sim. que Sim, pode sim, ser, já falou até pode, depois de né? poder Com estar certeza. dando. Então, como você tem fatores de risco para a trombose, isso permite que você possa fazer uma prevenção. Então, quem são as pessoas que têm mais risco de trombose? A idade é um fator importante para a trombose, obesidade, tabagismo, pessoas que estão fazendo tratamento oncológico, é importante você fazer a prevenção. Pessoas que já tiveram histórico de AVC, de infarto, você tem mais risco de trombose. E pessoas que já tiveram trombose antes. Então, eu tive uma trombose uma vez, posso ter novamente? Pode, e a sua chance de ter é maior ainda. Gestante, doutor. Gestante, infelizmente... Por quê? Então, a gestante é um mecanismo de proteção do corpo. O que acontece? No final da gestação, o que o corpo enxerga? Vai ter o parto. O que vai ter no parto? Sangramento. Ok. E, na verdade, o risco é na gestação, no final, no parto e logo no pós-imediato. São os maiores porcentagens de risco de trombose e o risco de trombose... Os momentos mais delicados ali, né? O risco de trombose pode aumentar de 5 a 10 vezes na gestante. Então, o corpo, para se proteger, ele cria esses fatores pró-trombóticos, então você tem menos chance de sangrar, mas você aumenta o risco de trombose. Aqui, mais uma pergunta na tela para você aí, para tentar adivinhar junto com a gente aqui. Fumar colabora para o surgimento da trombose, doutor?
Isso é verdade. Como eu falei agora, o cigarro é um dos principais fatores de risco para trombose. Além de todos os males que o cigarro causa na circulação e na saúde da pessoa, ela aumenta a trombose. O álcool também? O álcool em si, ele não aumenta a trombose. Ok. Mas uma dica que eu falo, geralmente, a pessoa vai viajar de avião. E você vai lá e gosta de tomar aquele uísque, algum álcool para relaxar. Só que o álcool, numa viagem longa, o que você vai fazer? Você vai causar desidratação. Ok. E a desidratação aumenta o risco de trombose. E fora que, tomando álcool, você vai se movimentar menos numa viagem. Entendi. Então, se possível, consuma menos álcool numa viagem. Evita. Evita. Tem mais uma Super pergunta, Letícia. vamos dar uma olhadinha. Só idosos podem ter trombose? Isso é mito, né? Mas geralmente o idoso tem mais tendência. Então, quanto mais velha a pessoa, a idade é o principal fator de risco para trombose. Mas todo mundo pode ter trombose, então não independe da idade. Então, você é novo, tem uma dor, inchou a perna, tá com dor, não vou procurar pronto-socorro, é simples, não vai passar. Então, é bom, importante você observar e analisar isso. Mais perguntas na tela para nós aqui. Vamos ver se o doutor está acertando tudo, gente. Hein? Vamos lá, tá acertando. Varizes aumenta o risco de trombose? Aí foi o assunto que a Letícia puxou, Pois inclusive. é verdade. A variz, ela, como eu falei, ela vai acontecer no sistema venoso superficial. Uma trombose na variz, você vai causar tromboflebite. Tá. Só que tem estudos recentes que mostraram que a variz ela aumenta de 4 a 5 vezes o risco de trombose. Então, nem todo mundo que tem variz vai ter trombose, mas o seu risco aumenta mais. Entendi. A gente tem mais uma pergunta, então vamos dar uma olhadinha. Qual que é a pergunta? Viajar de avião ou de ônibus longas distâncias pode levar a trombose. Vai causar trombose. Aumenta o risco de trombose. Então, você ficar muito tempo imobilizado, não se movimentando, seu risco de trombose aumenta. Temos ainda mais uma, Letícia. Vamos ver se ele vai acertar 10 com estrelinha hoje aqui. Vamos lá. Trombose pode levar à morte, doutor? Mas é claro que... Pode levar à morte, infelizmente. Infelizmente pode levar à morte. Então é importante a prevenção, é importante você se cuidar, saber os sintomas que você pode ter a trombose e procurar atendimento imediato. Mas essa morte é por causa da trombose ou por causa do fragmento que se desprendeu e virou a embolia? É por causa da embolia. Da embolia. Da embolia. Como eu falei, a trombose, ela é preocupante, é fácil de tratar, mas a nossa preocupação com a trombose é as complicações dela, e a principal dela é a embolia. E quem descobriu, tô com trombose, aí procura o médico, como é que é o tratamento? Tá. O tratamento da trombose, diferente de qualquer outros procedimentos, o tratamento cirúrgico dentro da trombose, ele existe, só que ele é mais restrito. Dentro do tratamento cirúrgico, você tem aquele filtro de veia cava, não sei se já ouviram falar. É você colocar um filtro dentro da cava, que é uma veia que fica bem na região abdominal. E esse filtro funciona como se fosse um guarda-chuva. É um guarda-chuva para evitar que esse trombo chegue até o pulmão. Mas só que você não coloca isso para todo mundo. Você tem indicação restrita para cada paciente. E o tratamento padrão é anticoagulação. Então, você vai causar o quê? O afinamento do sangue. E o anticoagulante, ele vai causar a inibição da formação desse coágulo. Então, o tratamento principal é o anticoagulante e tem que ser feito, indicado por um médico. O senhor falou que, quem é obeso, Sim. quem ficar muito sentado, mas como que a gente pode prevenir? Além de se movimentar, no caso de uma viagem, de repente, cuidar do peso, o que mais que as pessoas podem fazer para evitar desenvolver a trombose? As dicas principais para prevenir a trombose. A primeira delas, beba bastante água, se hidrate. A hidratação, ele ajuda muito na circulação. Aquela pessoa que não gosta de beber água, se desidrata, aumenta o risco de trombose. O álcool em viagens, como eu já falei, é importante se evitar. Se possível, numa viagem de avião ou de longa distância, você sentar no corredor. Aquelas meias ajudam, doutor? Com certeza, principalmente uma compressão de 20 a 30 milímetros de mercúrio, ela vai ajudar a tirar essa pressão de sangue, ajudar o retorno venoso e você diminui a chance de trombose. Então, quem de repente tem dores nas pernas, vale a pena usar essas meias até, com certeza, tanto por causa do desconforto como isso aí, quem trabalha, a gente fala, o Frei Reinaldo, ele fica horas em pé, horas trabalhando em pé, parado, sentado. Sabe muito bem o que é, né? Sim. Então, isso é importante o uso da meia, evitar esse risco de trombose que você pode ter. Colocar meia, posso dormir com a meia, não, doutor? Não é necessário dormir, porque a ideia da meia é você colocar ela nos períodos... enquanto você está parado em pé. Tá. Porque a partir do momento que você deitou, você tirou o fator gravidade, então o sangue ele consegue voltar para o coração, então você não precisa usar meia. Que maravilha. Eu aprendi bastante, eu gostei, né? Muito bom. Ganhou 10 com estrelinha, né? Acertei tudo? Que bom. Quero mandar um abraço, gente, pelo amor de Deus. A Ana Flávia, a sua esposa, o
Carlinhos e o Gabriel, né? Isso A Ana Flávia, a esposa, o Carlinhos e o Gabriel, os filhos estão acompanhando Isso ali. aí, estão lá em Estão casa. em casa, né? Estão em Um casa beijo para assistindo. você, Deus abençoe. Parabéns pelo papai e pelo esposo aqui, viu? Parabéns de coração, viu, né? Muito obrigada, Obrigado a doutor vocês. Naim, pelas informações, né, pelos esclarecimentos, né? Eu que É um agradeço. problema que a gente sabe que acontece bastante. certeza. É sempre bom a gente aprender. Obrigada. Os contatos são todos na tela para você dar aquele print aí. A gente tá bonitinho na tela, né? Pois é, Aquele então print aqui. aí com muito carinho e entrar em contato para se prevenir. Inchaços, dores, vá atrás.